E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica de Romanos, leremos o capítulo 5. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa rica oportunidade de estar em comunhão, buscando beber nas fontes da Tua maravilhosa palavra, Senhor. Te amamos e agradecemos ao Senhor e a minha casa serviremos ao Senhor. Gratos somos por tudo. Te amamos. Amém. Bem, temos no capítulo 5 de Romanos 21 versículos, e diz do versículo 1 em diante: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Repetindo o versículo 14 que nos diz: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação. Que dá vida. Repetindo o 18 que nos diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação, que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. Repetindo 19 que nos diz: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça.
21º e último versículo do capítulo 5 de Romanos nos diz: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio desses 21 versículos, nos fala o capítulo 5 de Romanos sobre a justificação pela fé e paz com Deus, no versículo 1, com ênfase até o 11. Adão e Cristo, do versículo 12, efetivamente até o 21. Tantos itens para reflexão nesse capítulo, mas que maravilha o versículo 21, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu costumo dizer que, para aqueles que são do eterno, até a morte é apenas um transporte para a nossa vida definitiva, na maravilhosa graça, no poder e na presença do Deus que tudo sabe, tudo vê, tudo conhece. Que Deus a todos abençoe e proteja o que desejo para a minha vida, para a vida de cada um dos meus familiares, nossa família consanguínea, nossa família cristã, nossa vizinhança, respectiva parentela, até mesmo se tivermos aí alguma pessoa que não gosta da gente, para alguns inimigos, desafetos, sei lá como se chama. Efetivamente, desejo que Deus os abençoe, porque se forem abençoados pelo Senhor e notarem o amor, favor e o poder de Deus em suas vidas, não serão mais nossos inimigos ou desafetos, ou sequer não gostarão nem de nós nem de qualquer outra pessoa, pois quando o amor, favor e poder de Deus entra na vida das pessoas, essas pessoas se modificam. Aliás, já é dito na palavra do Senhor: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que Deus a todos abençoe e proteja, é o que desejo. Também a você, essa mensagem vinda da leitura da palavra do Senhor, nesse canal, compartilhando conhecimento. Sucesso!